E o Agricultura BR abre falando a respeito de soja e soja nos Estados Unidos. Tivemos uma semana muito movimentada. A última semana ela contou com números, com alterações muito fortes em relação ao que acontecia na Bolsa de Chicago. Um dos elementos que nós apontamos é a alta demanda. Ora, se por um lado as chuvas ocorreram, e daqui a pouco a Thaís Baroni hoje participa do programa conosco, trazendo o clima, confirmaram que choveu mesmo no final de semana e teve chuvas também durante a semana passada em importantes estados produtores do meio-oeste norte-americano. Por outro lado, a demanda vai garantindo altas para os norte-americanos que estão vendendo muita soja, principalmente para a China. A China precisa comprar muita soja para se garantir, principalmente em relação a setembro e novembro, com as suas indústrias esmagadoras de soja. Para se ter uma ideia, na semana passada os americanos venderam de segunda a sexta-feira 2 milhões e 88 mil toneladas. É muito expressiva as vendas em relação à soja lá na Bolsa, lá nos Estados Unidos, o que reflete com os negócios na Bolsa de Chicago. Nós vamos ver agora como é que se comportaram os números, os negócios durante a última semana para as duas posições que são mais importantes no momento, posição de mais curto prazo e novembro também. Apesar da alta de quinta e principalmente sexta-feira, a semana ela ficou com um balanço negativo. Vamos então aos números, como é que estão os números para a posição de agosto primeiro, aqui nós trazemos no Agricultura BR. No dia 29 de julho, portanto, há uma sexta-feira atrás, os negócios fechavam a 10 dólares e 24 centes por bushel. Depois, na segunda-feira passada, nós tínhamos 9,97, observe que já vem em queda. No dia 2 de agosto, negócios em 9 dólares e 86 centes. Dia 3 de agosto, 9,89, observe que começa a recuperação na última quarta-feira. Dia 4 sobe mais um pouco, vem para 9,90, mas a grande recuperação realmente foi na sexta-feira, quando a posição de agosto subiu 13 centes de dólar. E ainda com essa alta de 13 centes de dólar, comparado com o que acontecia exatamente 7 dias antes, ou 6 pregões antes, ainda assim tem queda para essa posição, no caso, agosto. Novembro, que é onde vamos ter o maior fluxo de negócios em relação à soja norte-americana, aí nós temos também uma situação muito parecida. Observe aqui os dados em relação à posição negociada com novembro, são os negócios por lá. Você observa que no dia 29 de julho, era uma sexta-feira, eram 9 dólares e 92 centes por bushel. Dia 1º de agosto, 9 dólares e 63 por bushel. Dia 2, terça-feira, chegava a 9 dólares e 53. Recuperação começou mesmo na quarta, então no dia 3 veio para 9,54, na quinta, dia 4, 9,55, e aí subiu bem, subiu 20 centes de dólar em um único dia, veio para 9,75 a posição de novembro na última sexta-feira. Assim vinham os negócios com soja na Bolsa de Chicago, aqui a concentração para os negócios de uma semana para os Estados Unidos. Agora vamos saber o que acontece hoje em relação à soja negociada por lá. Isso porque soja, mesmo com uma expectativa hoje de números que serão apresentados no relatório de acompanhamento de lavouras a partir das 17 horas, não sejam lá os mais convidativos, que deve trazer ainda uma expectativa maior para que os norte-americanos confirmem na próxima sexta-feira, no seu relatório de oferta e demanda, uma safra mais cheia do que 105 milhões de toneladas, a demanda, por enquanto, vai sendo superior, vai sendo um peso maior do que a questão climática nos Estados Unidos. E vinha ganhando mais um dia lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Vamos saber se essa operação continua desta maneira. Nós temos soja em Chicago ganhando sim. Posição de agosto vem praticamente na máxima do dia. Sobe 1,24% a 10 dólares 16 centes mais 25 por bushel. Setembro, elevação de 0,96% a 9 dólares 97 centes mais 50 por bushel. E novembro, alta de 0,76%, 9 dólares 82 centes por bushel, agora cai um pouco, mas continua com alta. Janeiro, com elevação de 0,74% a 9 dólares 81 centes mais 75 por bushel. Quem está acompanhando os dados em casa e acompanha a Agricultura BR regularmente, sabe que essa soja lá em Chicago, muitos estavam apontando uma precificação entre 9,50 até 10 dólares por bushel. Observe que subiu essa margem e nós tivemos, enquanto ela estava até 10 dólares, a 2 milhões de toneladas vendidas numa única semana, um reflexo importante do mercado. Mas neste momento, preocupação sem nenhuma dúvida é em relação ao clima, porque o clima influencia muito no que vai dar essa safra norte-americana, Juliana.
É isso mesmo, Fabiano. O clima tem influenciado diretamente nos negócios lá em Chicago. Isso porque há a expectativa de um verão muito quente, verão inclusive que se confirma por lá, com temperaturas altíssimas e clima muito seco. Mas nos últimos dias tem acontecido alguns episódios de chuva nas regiões produtoras dos Estados Unidos, em especial no meio-oeste americano, o que já dá uma calmaria no mercado. Quem traz agora pra gente como fica o clima por lá nos últimos dias é Thaís Baroni. Olá, Thaís, boa tarde. Olá, boa tarde também a todos que nos assistem. Nesses últimos dias choveu em algumas áreas produtoras lá dos Estados Unidos. Em alguns municípios do meio-oeste americano, os acumulados passaram dos 35 milímetros. Essa chuva tem mantido os níveis de umidade do solo elevados e tem beneficiado as lavouras de soja da região. Nessa próxima semana, ainda há previsão de chuva por lá. E é por isso que os níveis de umidade do solo seguem elevados em toda essa área. Até pelo menos o dia 12 de agosto, chove mais de 30 milímetros em toda essa região. E, portanto, as condições ainda seguem bem favoráveis às lavouras de soja. O que pode acabar atrapalhando um pouco a produção americana são as temperaturas, que vão continuar bem elevadas. Alguns produtores podem ter perdas pontuais de produtividade por conta do calor em excesso, já que nesses próximos dias a máxima pode passar dos 38 graus em algumas áreas. No segundo período, a chuva diminui um pouco lá no meio-oeste americano, mas ela não para completamente e ajuda a manter os níveis de umidade do solo mais elevados. Nesse segundo período, as temperaturas diminuem um pouco, mas ainda assim continuam bem elevadas em toda essa região, com máximas passando até dos 35 graus. Eu volto com vocês no estúdio. Já já a Thaís volta trazendo a previsão aqui para o Brasil. Bom, e falando por aqui, vamos saber em relação ao dólar, como que estão os negócios nesta segunda-feira. Dólar comercial oscilou bastante na semana passada, sentindo influência de questões políticas internas do Brasil e também questões externas. Fechava a semana a R$ 3,16, na menor cotação das últimas semanas aqui no Brasil. Hoje mais cedo o dólar chegou a cair ainda mais, mas há pouco vinha já operando em movimento altista. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então, para o dólar comercial negociado na Bolsa de Chicago. Você de casa acompanha comigo na sua tela. Dólar vem agora a R$ 3,18 mais 7, com alta de 0,53%. Dólar comercial, portanto, começando mais uma semana em movimento altista, mas em relação ao fechamento da última sexta, que foi R$ 3,16, valores bem baixos já para o dólar comercial aqui no Brasil. Esse dólar, ele influencia diretamente nos negócios com a agricultura, já que vários produtos são exportados e aqueles que são exportados têm os seus negócios feitos com dólar. Até o fim da edição, a gente dá mais uma olhadinha em como que a moeda se comporta nesta segunda-feira. O dólar é determinante em relação aos produtos que são pauta de exportação. Inclusive, hoje já há alguns levantamentos que vêm apontando o quanto devem perder os setores que até então estavam tendo um rendimento melhor com os valores em reais na exportação. E aí você pode lembrar diretamente da carne bovina, por exemplo, o complexo carnes como um todo, e também, claro, o complexo soja, que vem ganhando bastante. Alguns economistas, na sexta-feira, quando o dólar despencava aqui no Brasil e também caía fora do país, alguns economistas que a gente conversava apontava para uma situação no mínimo preocupante. O dólar vindo para um cenário de R$ 3,00, assim que os fatores políticos no país estivessem mais determinados. Portanto, em outra linguagem, é quando o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff estivesse já encerrado. E aí o dólar viria para uma marca de R$ 3,00, de acordo com a posição de alguns colegas economistas apontam para uma situação como essa. E isso influencia diretamente a comercialização da soja no Brasil. Muita gente que tem soja para comercializar está preocupada e está evitando fazer negócios, porque, claro, o preço da soja caiu no país e é o que nós vamos ver agora, como é que uma cooperativa de sojicultores lá no norte do Mato Grosso está negociando ou não para o seu produto. Quem traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. A Coavil, Cooperativa Agropecuária Terra Viva, nasceu em Sorriso, no estado de Mato Grosso, no coração do agronegócio brasileiro. Atualmente, a Coavil reúne 22 famílias de cooperados que juntos trabalham em 75 mil hectares para produzir 250 mil toneladas de soja e em 50 mil hectares que resultam em 300 mil toneladas de milho,
possui uma capacidade de armazenagem na ordem de 2 milhões de sacas, contando ainda com vários armazéns próprios dos cooperados, localizados em suas fazendas, que também passam pela comercialização da Coavil. Segundo Anderson Ouro, gerente da cooperativa, ainda tem um estoque de soja para abastecer o mercado interno, sabendo que nesse período falta produto nas indústrias e estão aguardando somente o preço dar uma reagida. Lá atrás a gente teve aí uma desvalorização no último mês de R$15 por saca, mais ou menos. Então agora o produtor está aguardando a retomada dos preços novamente, a indústria entrar comprando, porque a gente sabe que o estoque deles aí vão até setembro, outubro, para voltar a comprar. Historicamente, o segundo semestre é o melhor preço da soja no Mato Grosso. Então o produtor vende 30%, 40% em contratos futuros lá atrás para exportação e o restante ele vai deixando como uma poupança, vai vendendo mensalmente aí, de acordo com a sua necessidade, mas sempre após aí agosto, setembro, que são os melhores preços da soja aí no ano. Mesmo com uma boa capacidade estática de armazenagem, nos últimos anos a cooperativa vinha armazenando a safrinha a céu aberto. Era uma verdadeira montanha de milho. Esse ano não tem montanha nem dentro do armazém, faltou milho. A quebra nossa da cooperativa foi em torno de 40% esse ano em relação ao ano passado. Os produtores desta cooperativa negociaram a saca do milho no ano passado a R$15. E hoje a cotação chega acima de R$30. A gente vai tentar cumprir os contratos que foram feitos lá atrás, mas a produtividade é grande, a gente vai ter que renegociar alguma coisa até desse milho vendido. Jogar para a próxima safra. A gente está em fase de negociação com as empresas, ainda nada definido, né? Valdir Pacheco para o SBA. No próximo bloco, o assunto é milho. Você vai saber como anda a colheita da safrinha no Mato Grosso e como estão os preços por lá. E ainda hoje você tem o Agricultura BR Responde com informações para o produtor rural em relação ao mercado. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. E por aqui nós vamos falar um pouco a respeito do milho no cenário internacional. E se soja subia lá nos Estados Unidos na Bolsa de Chicago, hoje mais cedo o milho também subia mais timidamente, mas também tinha movimento de alta. Assim como a soja, a expectativa em relação ao meio oeste norte-americano, principal região produtora daquele país, é de ter uma safra muito cheia. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Continua alta para o milho em Chicago, posição de setembro com alta de 0,61%, negócios em $3,26 por bushel. Dezembro, alta de 0,29% a $3,35 por bushel. Março de 2017, elevação de 0,21% a $3,45 por bushel. E maio de 2017, $3,52 por bushel, elevação de 0,21%. Eu lembro que no começo, principalmente dessa final dessa safra, começo desse ano, nós tínhamos o milho lá nos Estados Unidos com negociações muito lentas. Essas negociações muito lentas eram porque realmente os produtores não estavam liberando milho para os negócios, não estavam negociando, porque valores como esse que nós estamos vendo aqui, eles não são remuneradores para este produtor norte-americano. Então, ao mesmo passo que o valor está baixo em Chicago, por outro lado, os negócios também tendem a perder velocidade enquanto não tiverem patamares que sejam considerados mais aceitáveis do ponto de vista da rentabilidade para esse produtor norte-americano. Aqui a gente segue com a Agricultura BR, trazendo agora informações sobre a safra no estado do Mato Grosso. Na temporada passada, 14-15, muitos produtores mato-grossenses de milho safrinha venderam antecipadamente a sua produção. Mas na atual temporada, com a diminuição da área plantada e a queda na produtividade, a situação está bem diferente. Quem conta pra gente é o repórter Valdir Pacheco. O município de Sorriso, considerado a capital nacional do agronegócio, não fez uma segunda safra normal de milho e a área caiu em relação ao mesmo período do ano passado. O Sorriso conseguiu fazer 420 mil hectares de safrinha, contra em torno de 500 mil, até um pouco mais de 500 mil nos outros anos, quando seria um ano normal. O início foi tranquilo, o desenvolvimento foi bom, porém com o corte da chuva mais cedo, praticamente segunda quinzena de abril praticamente já não teve mais chuva, então os últimos milhos plantados foram bastante prejudicados.
tivemos uma quebra bem acentuada na nossa safrinha, infelizmente. A gente fechou o ano passado com 121 sacas por hectare e esse ano fechamos com 86 sacas. Então, assim, uma quebra significativa, infelizmente, enquanto que os produtores também já tinham comercializado praticamente 60% dessa safra antecipadamente, na faixa de uma média de R$17. Depois o preço do milho reagiu, mas infelizmente não tínhamos mais grão para conseguir aproveitar os bons preços. O 60% vendido com uma quebra de 30% se tornou 90% vendido. Então o produtor rural praticamente não conseguiu aproveitar os bons preços de milho que o mercado ofereceu aí durante essa safra e está oferecendo até hoje. A região de Sorriso encerrou a colheita do milho safrinha 2015-2016 com uma quebra de 30%. E muitos produtores não têm o milho para honrar o contrato. O produtor realmente não teve o grão e a gente está tentando intermediar através das entidades uma negociação com as tradings para tentar cobrar uma multa, um shout menor do que eles estão querendo. Estão querendo cobrar a diferença de preço de mercado. Por exemplo, hoje é R$16 o milho. O contrato, no caso, o milho R$30, estão querendo cobrar R$14 de diferença. Então, isso aí, o produtor não consegue pagar, não vai suportar pagar isso. Infelizmente, se realmente for cobrado, vai ter produtores que vão ter problemas muito sérios financeiramente. Então, temos que achar um meio termo aí para que seja um valor mais ameno para o produtor poder pagar e continuar na atividade. Porque o produtor realmente não entregou porque não teve grão, porque não teve colheita. Valdir Pacheco, para o SBA. O assunto segue sendo o milho aqui no Agricultura BR e o milho com os valores médios na região centro-oeste do país. Com a questão da quebra, fator quebra e ainda a demanda que, por mais que ela tenha se reduzido um pouco internamente, continua elevada, no Brasil, em plena safra, nós temos altas para o valor do milho. No caso do Centro-Oeste, a alta média, considerando os 3 estados produtores, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, é uma alta de 23,03% nos últimos 30 dias. Grande destaque para o Mato Grosso, que tem uma alta média dentro do estado de 24% no período considerado. Vamos ver agora como é que estão os valores para todo o Centro-Oeste. Então vamos girar o mapa aqui do Centro-Oeste do país. Estão aqui os 3 estados em destaque. Como eu disse, a alta média é de 23,03%, considerando toda a região. No dia 8 de julho de 2016, portanto há 30 dias, o valor médio no Centro-Oeste brasileiro era de R$ 29,66 por saca de 60 quilos. Já neste dia 8 de agosto, o valor chegava a R$ 36,83 por saca de 60 quilos, elevação de mais de 23%, portanto, com os valores praticados para o milho na região inteira. Vamos ver agora, estado por estado, como é que está a situação dos preços e também como é que eles evoluíram nos últimos 30 dias. Eu começo pelo Mato Grosso. Mato Grosso, sim, tem um destaque muito interessante. Chega a 24% a alta no período analisado. Então, nós temos aqui Mato Grosso, o valor do milho, que começou no dia 8 de julho. Em R$ 25,00 por saca de 60 quilos, no dia 15 chegava a R$ 28,00 e no dia 26 de julho o pico de preços para o período analisado chegava a R$ 32,00. No dia 1º recuava para R$ 30,00 e neste dia 8 de agosto recupera-se um pouco, vem a R$ 31,00, portanto alta de 24% para o milho no estado do Mato Grosso nesses últimos 30 dias. Vamos destacar agora mais estados com o preço do milho no centro-oeste do Brasil, agora Mato Grosso do Sul e também Goiás, que também tem elevações importantes e todas elas acima de 2 dígitos. Mais um estado em destaque também, que nós mostramos no Agricultura BR, Mato Grosso do Sul, tinha no dia 8 de julho, portanto mês passado, R$ 31,00 de valor médio por saca de 60 quilos. No dia 16 chegava a R$ 36,00 por saca, no dia 28 alcançava R$ 37,00 e do dia 2 de agosto em diante vem em linha de alta, mas agora um pouco mais estável, a R$ 38,00 por saca de 60 quilos. Nos últimos 30 dias, o valor médio do milho em Mato Grosso do Sul alcança uma alta de 19,35%.
O último estado em destaque aqui na Agricultura BR é Goiás. Ele tem a alta mais tímida, mas também é uma alta relevante. Observe o que aconteceu com Goiás. A alta aqui para o estado de Goiás, ela está na casa de 25,76%, ao contrário, né, a mais alta, a maior elevação para o valor do milho, 25,76%, destaque para o estado de Goiás. No dia 8 de agosto tinha R$ 33,00 o valor por saca. No dia 12 recuava a R$ 32,00, mas depois disso começou a subir e subir com um pouco mais de expressão. No dia 18 de julho, R$ 39,00 por saca de 60 quilos. No dia 28, R$ 44,00 a saca. E no dia 8 agora de agosto, recua um pouco, recua a R$ 41,50, mas ainda assim uma alta muito expressiva, 25,76% de elevação para o estado de Goiás, que é o estado que tem a maior alta para os estados da região centro-oeste do país. Os 3 estados juntos, aí sim, uma média de 23,03% de alta no centro-oeste brasileiro. Estou falando de milho. E a gente segue falando sobre milho no Centro-Oeste, voltando a destacar o estado do Mato Grosso, principal produtor aqui do Brasil. A colheita do milho safrinha por lá já chega na reta final, atingiu até a última sexta-feira, 5 de agosto, mais de 90% dos 4.250.000 hectares que foram plantados na atual temporada. Os números são do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O ritmo de colheita anda bem, inclusive está mais acelerado do que se viu nessa mesma época do ano passado. Mas o que continua chamando atenção no estado do Mato Grosso é a nova queda na produtividade confirmada a cada levantamento feito pela entidade. A gente trouxe na tela aqui para você a comparação em relação à área, produtividade e produção que Mato Grosso conquistou na segunda safra de milho no ano passado e os números esperados para a atual temporada. A quebra é grande, você de casa acompanha comigo na sua tela qual foi a área, a produtividade e a produção da temporada 14-15 e quais são os números da nova safra. Temporada 14-15, o estado do Mato Grosso cultivou 4.022.000 hectares com milho na safrinha, com uma produtividade de 108,6 sacas por hectare, o que rendeu uma safra de 26.199.000 toneladas do milho. Já para a atual temporada, 15-16, a área aumentou, foi para 4.245.000 hectares, alta de 5,5% na área destinada à cultura. Já a produtividade das lavouras caiu bastante, descendo para 79,4 sacas por hectare, uma queda de 27% no rendimento das lavouras. Com isso, a produção veio abaixo. Nova estimativa do IMEA é uma safra de 20.223.000 toneladas de milho, portanto, estado do Mato Grosso sentindo aí na pele, como os produtores estão sentindo, a gente viu na reportagem do Valdir Pacheco, toda essa quebra na produtividade afetar diretamente os negócios. E milho segue sendo o tema. Nós temos milho no mercado físico brasileiro, é o fator determinante para os negócios no país. A partir dele, nós temos uma visão de mercado futuro que acaba seguindo o que vem ocorrendo lá nos estados produtores, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, e aí o reflexo sobre aquilo que se enxergam para os próximos meses. Vamos saber agora como é que vem as posições negociadas com milho no cenário futuro, no mercado futuro nacional. É o que você confere comigo agora. Vamos saber como é que vem milho negociado na Bolsa Paulista. Nós temos aqui milho com elevação, posição de setembro com muitos contratos, 4.250 contratos neste momento, R$ 45,40 por saca de 60 quilos, a alta de 0,87%. Novembro tem negócios em R$ 46,30 por saca, alta de 0,54%. E janeiro de 2017, negócios em R$ 46,00 por saca, alta de 0,66%. Assim vem os negócios com milho na Bolsa Paulista, a Bolsa de Mercados Futuros aqui no Brasil. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo.
Tem chovido pouco no centro-oeste do Brasil e o solo com isso está muito seco. Inclusive em Mato Grosso do Sul, onde as chuvas diminuíram nos últimos dias. A gente recebeu de um telespectador do estado, Fernando Flores, de Vicentina, a informação de como deve ficar o clima para Mato Grosso do Sul nos próximos meses. A Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, traz agora para você, então, Fernando Flores, de Vicentina, Mato Grosso do Sul, e os demais telespectadores do estado, qual é a previsão estendida para Mato Grosso do Sul. Thaís. Olha, na região centro-oeste, os níveis de umidade do solo continuam bastante baixos, principalmente entre os estados do Mato Grosso e de Goiás. Nessa região tem chovido muito pouco, as temperaturas estão altas e é por isso que o solo está muito seco. Em algumas áreas lá do Mato Grosso, principalmente no norte do estado, o número de queimadas aumentou bastante nas últimas semanas por conta dessa condição de tempo mais seco. Já no Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco diferente. A umidade do solo está um pouco mais elevada, principalmente na metade sul do estado, e nessa região ainda há previsão de chuva nesses próximos dias. O telespectador Fernando Flores, lá de Vicentina, no Mato Grosso do Sul, quer saber se nessas próximas semanas há previsão de chuva por lá. Amanhã, por exemplo, há previsão de chuva na metade sul do Mato Grosso do Sul, inclusive na região de Vicentina. Nesses próximos 5 dias, teremos mais de 5 milímetros acumulados em toda essa área. Amanhã, uma frente fria que está avançando em direção à região sudeste, que deve organizar áreas de instabilidade sobre o Mato Grosso do Sul e vai provocar chuva um pouco mais intensa, principalmente nas áreas que fazem divisa com o estado do Paraná. Além da chuva, as temperaturas também devem cair um pouco no Mato Grosso do Sul ao longo desses próximos 5 dias. É somente no segundo período, entre os dias 13 e 17 de agosto, que a chuva volta a diminuir na região e a temperatura sobe um pouco mais. Só que ao longo desses próximos meses, a chuva deve retornar a algumas áreas do Mato Grosso do Sul. No mês de setembro, por exemplo, os acumulados devem passar dos 50 milímetros na metade sul do estado. Na verdade, em setembro, a chuva deve retornar a grande parte da região centro-oeste, mas entre Mato Grosso e Goiás ainda vem com baixos acumulados. A partir do mês de outubro, a chuva ganha ainda mais intensidade em algumas áreas do Mato Grosso do Sul. Em outubro, algumas regiões podem ter mais de 150 milímetros acumulados, principalmente nas áreas mais ao sul do estado. Em novembro, ainda há previsão de bastante chuva também sobre Mato Grosso do Sul, em especial lá no extremo sul do estado, e em dezembro ainda continua chovendo de maneira um pouco mais expressiva. Na verdade, no mês de dezembro, a chuva ganha força também em algumas áreas do Mato Grosso e de Goiás. Ao longo desses próximos meses, então, a chuva deve retornar gradativamente à região centro-oeste do país. Eu volto com vocês no estúdio. Por aqui vamos mudar de cultura, falar agora de algodão. Olha, eu tenho uma boa notícia para os produtores da fibra aqui no Brasil. Foi aprovada no fim do mês de julho uma nova comercialização de uma tecnologia voltada para a cultura do algodão aqui no Brasil. O produto é a Bollgard 3, um produto da Monsanto resistente às principais lagartas e também tolerante ao glifosato. Essa inovação, essa aprovação aconteceu no fim do mês de julho, no dia 27, com 17 votos a favor e 2 contra. Essa nova tecnologia já é utilizada no Japão e na Austrália. Por aqui a gente segue falando de algodão, vamos agora saber dos preços. Acompanhe comigo na sua tela como que o indicador CPEA tem anotado os valores para o algodão praticados no estado de São Paulo. Acompanhe comigo que este mês de agosto começa com valorização. O mês foi seguido de altas em toda a semana passada. O mês começou com o valor da libra peso sendo de R$ 2,63 mais 91 na segunda-feira passada. Subia bastante já na terça-feira, indo para R$ 2,64 mais 64. Mantinha o patamar na quarta-feira e alcançando novas altas, até encerrar a semana a R$ 2,65 mais 23 por libra peso. A alta acumulada no mês, que apenas começou, é de 0,77%. Vamos acompanhar agora como estão as cotações da pluma no estado do Mato Grosso.
E não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR, você tem vários mecanismos para fazer isso. Você pode fazer através do nosso blog da Agricultura BR, pelo e-mail agriculturabr@sba1.com. Estamos também no Twitter, twitter.com/agriculturabr, Facebook e, claro, também no WhatsApp. O número é 67996562266. E o próximo bloco traz o Café em Destaque. Você vai ver como que os cafezais do Brasil aumentaram a sua produtividade nas últimas décadas. Não saia daí, nós já voltamos. Quando a gente fala em aumentar o potencial produtivo de qualquer cultura do Brasil, a gente está falando a respeito de dar condições para que as plantas extraiam de si a maior capacidade de produção. Bom, esse é um assunto da agricultura, é o grande desafio da agricultura mundial, aumentar o potencial produtivo das áreas, aumentar o volume de produção, sem ter que investir em aumento de área destinada à cultura. E isso se consegue dando melhores condições às plantas para que elas consigam fazer isso. E aqui no Brasil, o setor produtivo do café pode comemorar essa conquista. Olha, nas últimas décadas, a produtividade média dos cafezais do Brasil mais que dobrou em função desse maior investimento no manejo das áreas já plantadas com café. A área, sem contar o aumento de área, o rendimento médio das lavouras passou de menos de 10 sacas por hectare para mais de 10 sacas. É o que a gente vai acompanhar agora através de um estudo feito pelo Biro da Competitividade do Café, feito pela Universidade de Lavras, no Rio de Janeiro. Acompanhe comigo na sua tela como foi o rendimento médio dos cafezais do Brasil nas últimas décadas. Segundo o estúdio, a produtividade entre os anos de 1961 a 1980 era abaixo de 10 sacas por hectare. Já a partir da década de 1990, essa produtividade subiu para cima de 10 sacas por hectare. Entre os anos de 2010 a 2013, o Brasil conquistou uma nova marca, trazendo a produtividade média dos cafezais para cima de 20 sacas por hectare. Esse aumento nos rendimentos dos cafezais se dá em relação ao investimento em tecnologias voltadas à cultura, em especial a utilização de cultivares desenvolvidas para se adaptar a cada região produtora. Bom, o melhor emprego dessas ferramentas disponíveis para manejar a produção permitiu, além do aumento da produtividade, como a gente vê aí na tela, a redução com os custos de produção, resultando, portanto, em maior rentabilidade ao produtor. E por aqui a gente segue falando sobre café. Nós vamos agora acompanhar informações de mercado, começando pelo setor do café da variedade Conilon. O mês de agosto começou com oscilações para este mercado. É o que a gente vai acompanhar agora na tela. Veja comigo o indicador do CPEA mostrando o movimento da semana passada no estado capixaba. Veja que o mês de julho encerrou com o preço da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, a R$ 420,84. A segunda-feira passada, 1º de agosto, começou com uma queda, levando o preço da saca a R$ 419,95. Na terça foi anotada uma alta, com valor de R$ 421, se mantendo neste patamar até o fim da semana. Na última sexta-feira, 5 de agosto, o valor da saca de 60 quilos do café Conilon no estado capixaba fechava a R$ 421,25, mostrando, portanto, uma queda em relação a este último número que vemos aí na tela para a data 4 de agosto. Ainda assim, no acumulado deste mês, apesar das oscilações, os valores se mantêm bem próximos ao fechamento do mês anterior. Por aqui o assunto café segue com a referência para o café Conilon, referência internacional, portanto são os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. E olha, assim como há uma falta de oferta de café Conilon no Brasil, também há uma redução bastante presumível em relação ao café robusta no mundo todo, por conta do Vietnã e também por conta do Brasil. Vamos saber como é que vem os negócios em Londres. Então, nós temos aqui negócios na estabilidade. Posição de setembro ganha 0,05%, estável, portanto,
portanto, em 1.824 dólares por tonelada. Novembro vem totalmente estável, 1.853 dólares a tonelada, enquanto que janeiro de 2017 tem ligeira alta de 0,05%, portanto, estabilidade também a 1.872 dólares por tonelada. Parado o mercado, vem totalmente estável lá na Bolsa de Londres. Vamos saber agora como é que vem os negócios, então, com café Conilon e também com café arábica no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor da variedade Conilon do Brasil. Seguimos falando de preços do café, mas agora vamos direcionar para a variedade arábica, que está quase terminando de ser colhida nos principais estados produtores e que agora baixou da marca dos R$500 a saca, encontrando um novo patamar de preços. Na última sexta-feira, o valor da saca registrou uma elevação, mas vamos acompanhar na tela todos os números então. Veja aqui que a gente tem os números até a quinta-feira da semana passada, 4 de agosto, mas a semana terminou no dia 5 com uma elevação anotada, levando o valor da saca a R$ 484,60, portanto, recuperando um pouquinho dessa queda anotada na quinta-feira, dia 4 de agosto. Portanto, o fechamento do mercado na última semana para o valor do arábica é de R$ 484,60 a saca. Fabiano. E ainda falando de café, o Secafé deve apresentar nesta semana os números para as exportações, os embarques durante o mês de julho. E não deve ser uma grande surpresa que deve trazer números como uma redução em julho, se comparado a junho, com os embarques, com as exportações brasileiras. Quem acompanha os relatórios diários já deve ter observado que julho realmente deve trazer números abaixo daquilo que vinha sendo negociado. E o café arábica vem tomando uma pressão lá em Nova York. Hoje mesmo perdia mais um pouco os negócios, perdia pouco, mas vinha no campo negativo. Vamos saber se os negócios continuam assim. Porque a referência agora, e o que o produtor rural precisa estar de olho, é no dólar e também no café negociado em Nova York. Por quê? Dólar aqui no Brasil caindo como caiu, e ainda com uma expectativa de médio prazo continuar cedendo, ele traz uma situação diferente. Precisa ter mais preço em Nova York para que o negócio seja rentável para o produtor de café. Hoje, mesmo com o dólar ainda em 3,18, quer dizer, muito baixo, mesmo com 3,18, reagindo um pouco, nós tínhamos o café cedendo em Nova York, não compensando as quedas da última semana. Vamos saber agora como é que vem café em Nova York, perdendo e perdendo muito. Posição de setembro agora cai 1,19%, vem a $1,40, mais 80 libra-peso. Dezembro com queda de 1,16%, negócios em $1,44 por libra-peso. Março do próximo ano, $1,47 mais 50 por libra-peso, queda de 1,20%. E maio do próximo ano, posição negociada $1,49 mais 30 por libra-peso, queda de 1,15%. Esses números não são nada positivos para o produtor brasileiro de café. Vem com uma situação do dólar abaixo de 3,20, vem 3,18 hoje, até com alguma recuperação, mas ainda assim o valor é de queda. Vamos saber agora como é que se comportam os negócios aqui no Brasil. Bolsa de São Paulo costuma seguir o que acontece em Nova York. Vamos saber agora como que vem a Bolsa de São Paulo. A queda é exatamente a mesma, mas com o número de contratos muito reduzidos. Posição de setembro vem com 1,15% de queda, com negócios em $171,50 por saca de 60 quilos. Dezembro tem recuo de 0,89%, negócios em $172 por saca de 60 quilos. Assim vem as posições negociadas no mais curto prazo para o café arábica aqui no Brasil.
Vamos falar agora um pouquinho a respeito do feijão aqui no Brasil. Os produtores gaúchos de feijão preto já começam a se preparar para a nova temporada, a temporada 16-17, e fazem buscas por sementes de feijão no mercado. A gente vai acompanhar na tela agora como estão os valores pagos pelos produtores para a semente do feijão que está sendo comercializado por lá. Algumas praças já não têm feijão para comercializar, o mercado comemora, o setor do feijão comemora os valores atuais do mercado. Veja como estão os valores de acordo com a Emater Gaúcha. No município de Sobradinho, o valor do quilo do feijão preto, da semente do feijão preto, vem negociada entre R$ 7 a R$ 9,00. Já em Cangaçu, o valor da saca de 60 quilos do feijão preto é negociado a R$ 180,00. Em São Lourenço do Sul, a saca de 60 quilos da semente do feijão, já para ser semeada na próxima temporada, vale agora R$ 200,00. Em Arroio do Padre, são R$ 270,00 a saca que são pagas pela semente do feijão preto, e no litoral, em Torres, R$ 395,00 é o valor pago pela saca de 60 quilos da semente de feijão, de acordo com a Emater Gaúcha. Bom, os valores estão altos assim e a gente lembra o porquê a safra de feijão no Brasil, em especial a do feijão carioca, teve quebra em importantes estados produtores, o que fez elevar a cotação a nível nacional. Para a gente fechar o estado do Rio Grande do Sul, vamos acompanhar agora como está a cotação da saca do feijão por lá, na média estadual. Veja comigo na sua tela, preços para o mercado gaúcho do feijão. Vamos ver se a gente tem aqui na tela, vamos acompanhar as informações. Bom, o valor da saca de 60 quilos, eu tenho aqui para você, são R$ 214,20 pela saca. Uma cotação que está bem elevada para o saca do feijão preto no estado do Rio Grande do Sul. Valor esse que está 60% acima da média que se via nessa mesma época do ano nos anos anteriores. A Agricultura BR traz agora em destaque o quadro Somos Todos Produtores, aquele quadro que tem a sua participação aqui no Agricultura BR, e hoje vamos destacar a participação do João José, ele que é assíduo aqui, telespectador da Agricultura BR, tem sempre participado do programa conosco. João José é de Euclides da Cunha, Juliana, interior do estado da Bahia, e ele nos enviou fotos, imagens da sua área de produção de feijão carioca. São 40 hectares de feijão carioca que ele cultiva em Euclides da Cunha, no estado da Bahia. Obrigado pela sua participação, João José. Nós estamos vendo ali há uma preocupação com o abastecimento de feijão, e exatamente o feijão carioca, aquele que tem a maior remuneração, a maior valorização no país. É a preferência nacional, podemos dizer dessa maneira. Bom, e por aqui nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta a gente volta a destacar a Bahia e a quebra na safra do cacau, que fez aumentar as importações do país. E ainda hoje você tem os valores médios da soja no centro-oeste do país, o que vem acontecendo com esses valores daqui a pouco na Agricultura BR. Agricultura BR de volta, e agora com destaques lá do estado do Rio Grande do Sul. É porque por lá produtores rurais com propriedades menores, propriedades com áreas menores, pequenas, eles estão buscando rentabilidade e nessa busca estão cultivando hortaliças. É o que nós vamos conferir na reportagem de Viviane Lara. Nas propriedades rurais não basta apenas plantar e colher. O planejamento estratégico faz parte da realidade do trabalhador rural, junto com o diagnóstico de qual atividade é a mais adequada para o local. É o caso dos irmãos Villani, que encontraram na produção de hortaliças a atividade perfeita para viver no campo. Lidava com vaca de leite e plantava soja, um pouco. A gente tem uma área ali e plantava o resto de soja. E daí depois a gente achou que fosse melhor lidar com hortaliça, daí foi que a gente começou.
Em pouco mais de 1,5 hectare são distribuídos alface, beterraba, repolho e temperos. E desde o primeiro ano da atividade, os 70 canteiros possuem o suporte da tecnologia de irrigação. Então não produz, né, se tu não tem água, né, você não adianta nem plantar, porque o solo é forte, né, daí sempre acaba prejudicando. Principalmente no verão, né, 2, 3 vezes por dia. E senão não tem muito segredo, não. O sistema de rotação de culturas entre os canteiros também é realizado e a cada novo plantio, a aplicação de adubo garante verduras mais desenvolvidas. A dedicação da família proporciona aos produtores a comercialização dos produtos na propriedade. A gente vende tudo o produto em casa, né? Já tem os clientes assim que vêm buscar, daí eles ligam para a gente preparar ou encomenda, a gente deixa pronto, eles vêm buscar. Só arrumado o que o cliente quer, né? Viviane Lara para o SBA. Já que falamos do Sul, vamos falar um pouco a respeito do trigo, referência agora internacional na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem as posições negociadas com cereal por lá. Nós temos aqui o trigo hoje perdendo bastante. Até temos setembro com queda de 0,84%. 4 dólares 12 centes mais 50 o bushel. Dezembro perde também. A posição vem sendo negociada com recuo de 0,85% a 4 dólares 34 centes mais 25 o bushel. E março do próximo ano com queda de 0,97% a 4 dólares 55 centes mais 25 por bushel. Queda então, portanto, para o trigo cereal negociado na Bolsa de Chicago. Cenário internacional, portanto, com perdas para o trigo lá nos Estados Unidos. Por aqui é hora de falar sobre a previsão do tempo. Mais uma vez, quem traz os destaques para a região sudeste do Brasil é Thaís Baroni. Na região sudeste, a umidade do solo caiu nas últimas semanas. O tempo tem ficado firme, as temperaturas subiram e é por isso que a umidade do solo caiu, principalmente entre os estados de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Ao longo desses próximos dias, há previsão de chuva nessa área e é por isso que a umidade do solo pode voltar a subir um pouco, principalmente nessa região. Amanhã, por exemplo, há previsão de chuva nessa área. Inclusive, nessa faixa leste do estado de São Paulo, a chuva pode vir com um pouco mais de intensidade. Lá no interior do estado e também no sul de Minas e no Rio de Janeiro, a chuva ocorre de maneira um pouco mais isolada. Por conta desse aumento da nebulosidade e também da chuva, as temperaturas já não sobem tanto quanto nos últimos dias. No leste de São Paulo, a máxima não passa dos 22 graus e lá no extremo sul do estado, máxima de 21. É somente na região central e norte de Minas Gerais e também lá no norte do Espírito Santo é que o tempo continua mais firme, com temperaturas mais elevadas. Nessa área, as máximas continuam passando dos 30 graus. Na verdade, no Rio de Janeiro, mesmo com previsão de chuva, a temperatura ainda sobe um pouco e amanhã a máxima chega até os 31. Nesses próximos 5 dias, com essa frente fria atuando ainda em algumas áreas da região sudeste, o tempo continua instável em toda essa área. Não são esperados grandes volumes de chuva, mas essa chuva já deve ser suficiente para recuperar um pouco a umidade do solo, principalmente lá no sul do estado de São Paulo, já que ao longo dessa semana as temperaturas não sobem tanto nessa área. No interior do estado também chove. Nessa região é uma chuva bem mais fraca e isolada e nessa área as temperaturas continuam subindo e é por isso que a umidade do solo não deve subir. No segundo período, a chuva diminui ainda mais na região sudeste. O tempo volta a ficar bem firme, principalmente entre o interior de São Paulo e de Minas Gerais. Só mesmo no leste sul paulista, em algumas áreas do sul de Minas Gerais, é que continua chovendo até pelo menos o dia 17 de agosto. Mas, novamente, é uma chuva bem fraca e isolada. Essa chuva não deve atrapalhar a colheita do café, que vai avançar ainda mais ao longo desses próximos dias. Eu volto com vocês no estúdio. A safra brasileira de cacau, temporada 2015-2016,
deve encerrar com o volume menor de produção dos últimos 10 anos. É o que estima a consultoria FC Stone, depois da seca severa que vários estados produtores sentiram nesta temporada, em especial o estado da Bahia. De acordo com a consultoria, a safra 15/16 deve encerrar com uma produção brasileira de 130 mil toneladas de cacau em amêndoas. Um volume que, se for confirmado, será 40% inferior sobre o que o Brasil produziu na temporada 14/15. Essa situação colocou o Brasil novamente em uma situação apertada na relação de oferta e demanda. O Brasil é um grande consumidor de cacau e, com isso, teve que aumentar as suas importações na atual temporada, depois de ter experimentado uma leve sobra do produto na temporada passada, fato que não acontecia em 18 anos. A gente vai acompanhar na tela agora que esta importação do cacau e essa falta do produto no mercado interno tem feito com os preços com que eles subam. Vamos acompanhar como vem sendo o cacau negociado nos principais estados produtores, Bahia, Espírito Santo e Pará, no mês de março e agora no decorrer de agosto. Veja que no dia 18 de março, o valor da arroba da amêndoa na Bahia era de R$ 148,00. Já para a data 4 de agosto, quinta-feira da semana passada, o valor negociado era de R$ 157,00 a arroba e para a data de hoje, 8 de agosto, os valores já recuaram um pouquinho, mas mantém esse suporte de R$ 150 a R$ 155,00 por arroba da amêndoa. No estado capixaba, o Espírito Santo, os valores saíram de R$ 600,00 pela saca de 60 quilos da amêndoa em março deste ano, para alcançar agora o patamar de R$ 615,00. E no Pará, onde o cacau é negociado em quilo, o valor saiu de R$ 8,90 no dia 18 de março, para alcançar agora, na data de hoje, R$ 10,00 pelo quilo do cacau. Estas cotações são de acordo com o site Mercado do Cacau. E a gente segue falando sobre este assunto, mas agora valores internacionais da amêndoa. Fabiano. Vamos saber como é que são os negócios, então, Juliana, na Bolsa de Nova York, cacau, então, que é negociado pela libra-peso. Temos aqui as posições, a tonelada, cacau negociado no mercado futuro de Nova York com alta no dia de hoje, alta de 0,46%, posição de setembro, negociada agora com $3.034 por tonelada, vem com alta essa posição. E aí as duas posições na sequência, de mais longo prazo, elas vêm perdendo em Nova York. A posição de dezembro cai agora 0,36%, vem com negócios em $2.975 por tonelada, e a posição de março perde mais, perde 0,47% e tem a sua posição negociada a $2.945 por tonelada. O que chama atenção aqui é que a posição de dezembro hoje já foi negociada acima de $3.000 a tonelada em Nova York. No próximo bloco, a gente volta a destacar os preços do milho pelo Brasil. Você vai acompanhar como está o mercado no sul do país e também na região sudeste. E ainda hoje você tem o quadro Agroações com destaque para a empresa JBS, que deu hoje mais um passo em relação a externalizar as suas operações internacionais. Daqui a pouco você vai entender por que isso acontece e como são os efeitos no mercado aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e agora com o quadro Agroações. O quadro Agroações de hoje traz como destaque a empresa JBS, que é a maior processadora de carnes do mundo, que hoje deu mais um passo em relação a internacionalizar as suas operações externas. Então, em resumo,
Desde maio, quando foi anunciada essa ação, JBS quer dividir a operação que acontece no Brasil e fora do Brasil. E hoje foi feita uma solicitação importante, essa é a notícia nova, tanto pela JBS quanto pela JBS norte-americana, para que pessoas, investidores que tivessem esses recursos em relação às ações, colocassem à disposição para que esse processo ande um pouco mais depressa. Em resumo, então, JBS dá mais um passo para tirar da Operação Brasil a situação internacional. Com isso, de acordo com essa empresa, a Operação Nacional continuaria sendo negociada na Bolsa de São Paulo, só que aí as demais seriam fora do país. Vamos saber então como é que as ações da JBS reagiram nos últimos 30 dias. As ações da JBS nos últimos 30 dias vêm com esse cenário de alta, uma alta forte. No dia 8 de julho, vinham os negócios com essas ações em R$ 9,88 na Bolsa de São Paulo. No dia 12, caía para R$ 9,56. Já no dia 19 de julho, começou a sua escalada de alta, vinha para R$ 10,73. No dia 2, R$ 10,87. E no dia 8, agora, nós tínhamos R$ 11,04, alta, portanto, de 11,74% para os valores. Em relação às ações da JBS, que tem essa movimentação que é vista como positiva pelo mercado. Por isso que tem uma tendência de elevação para os negócios com a JBS, com as ações da JBS. Vamos saber agora como é que vem os negócios ao vivo. Dia 8 de agosto, JBS, que é negociada sobre a sigla JBSS3, vem com uma alta ainda mais forte. Observe que vem com elevação de 4,52% as ações da JBS, vem R$ 11,54 por conta desse anúncio que pediu consentimento de titulares de diversas séries de notas da companhia para as renúncias e alterações para a reorganização, a chamada reorganização global da JBS. Você observa que o mercado vê com bons olhos, coloca preço nas ações que disparam na Bolsa de São Paulo. E o Agricultura BR volta a destacar o milho por aqui. A gente vai falar mais um pouquinho sobre os preços praticados no mercado interno do Brasil, que não param de subir. Nestes últimos dias, os valores continuaram registrando altas na região sul do Brasil. É a região que a gente traz em destaque neste momento. Você que é produtor do Rio Grande do Sul, do estado do Paraná ou Santa Catarina, de olho nos preços, porque a gente traz aqui em destaque os valores pagos pela saca de 60 quilos do milho por lá. E a gente acompanha essa oscilação nos preços. Veja que há um mês atrás, no dia 8 de julho, o valor da saca pago em média para essa região do Brasil era de R$ 41,66. Já na data de hoje, 8 de agosto, o preço vai para R$ 46,00 a saca, mostrando, portanto, uma valorização de 10,29% no último mês. Agora a gente vai trazer em destaque cada um dos estados da região sul do Brasil e o preço praticado para o milho por lá. E a gente começa trazendo, em primeiro lugar, o estado do Paraná. Vamos acompanhar a alta notada para o milho paranaense. Veja que há um mês atrás, em 8 de julho, o valor médio da saca era de R$ 37,00. Ele vinha para R$ 38,00 no dia 20 do mês, no dia 26, R$ 40,00 a saca, e agosto começava com um novo patamar de preços. No dia 2 de agosto, o preço médio da saca de 60 quilos do milho já era de R$ 43,00 no estado paranaense, e para a data de hoje a gente percebe uma queda, valores recuando, voltando para casa dos R$ 40,00, mas ainda assim registrando alta de 8,11%
30 dias. A gente segue sobre a região sul do Brasil para trazer agora os valores pagos para o estado de Santa Catarina. Vamos acompanhar porque a alta por lá é ainda mais expressiva do que no estado do Paraná. Veja que a alta chega a 10,87% no valor da saca do milho no período do dia 8 de julho até hoje, 8 de agosto. Lá atrás, o preço médio da saca era de R$ 46,00 no dia 8 do mês. Em 11 de julho, o valor recuava para R$ 44,00 a saca. No dia 21, eram R$ 47,50 e no dia 29, R$ 49,00 a saca. Veja que no estado de Santa Catarina houve essa oscilação, diferentemente do que aconteceu no estado paranaense. Para a data de hoje, 8 de agosto, o valor já subiu para cima da casa dos R$ 50,00, fechando amanhã de hoje a R$ 51,00 a saca, notando, portanto, valorização de 10,87% no acumulado dos últimos 30 dias. E para a gente encerrar essa análise, eu trago agora o estado gaúcho, que apresentou uma alta ainda mais significativa em relação ao Paraná e também Santa Catarina. A alta por lá passa de 11%, é o que a gente vai acompanhar agora. Veja que há um mês atrás, em 8 de julho, o valor médio da saca do milho no estado era de R$ 42,00. Ela vinha para R$ 45,50 no dia 22 e no dia 29 já eram R$ 48,00 pagos pela saca de 60 quilos do cereal. Esta data notava o maior valor dos últimos dias para o estado gaúcho. Já o mês de agosto começou com um recuo anotado, levando para o dia 3 a marca dos R$ 47,00 e na manhã de hoje, 8 de agosto, o valor se mantinha o mesmo, também em R$ 40,00, R$ 47,00 o valor da saca. No acumulado desses últimos dias, há, portanto, uma valorização de 11,90%. E o Agricultura BR quis saber também como é que está a valorização do milho na região sudeste do país. Para chegar a essa média, consideramos os dois estados produtores, Minas Gerais e também São Paulo, que na média alcançam 14,39% de elevação nos últimos 30 dias para a região. Então vamos acompanhar agora como é que ficou essa média desses estados produtores no sudeste do Brasil. O mapa gira, vem para o sudeste. Nós temos aqui 4 estados, mas Espírito Santo e Rio de Janeiro não são expressivos na produção de milho, então consideramos São Paulo e Minas, que no dia 8 de julho tinham juntos, em média, valor de R$ 38,25 a saca de 60 quilos, e nesse dia 8 de agosto vem com valor de R$ 43,75 por saca, portanto uma alta de 14,39% no período analisado. A maior alta fica no estado de Minas Gerais. Minas Gerais vem com uma alta, uma elevação nos últimos 30 dias, acima de 15%. É o que a Agricultura BR mostra agora. Acompanhe conosco, então, como é que está a situação de Minas Gerais. Observe que o preço do milho no dia 8 de julho era de R$ 40,00, no dia 18 recuava para R$ 39,00, dia 26 ganhava mais preço, chegava a R$ 42,00. Dia 29 de julho, R$ 45,00 por saca de 60 quilos em Minas. E no dia 4 de agosto, última semana, última quinta-feira, chegava a R$ 47,00, é o pico aqui de preços nesse período analisado. Agora, nesse dia 8 de agosto, valores em R$ 46,00 por saca de 60 quilos, alta pouco maior do que 15% para o período analisado. São Paulo também tem uma alta expressiva, é o que você confere agora comigo, os números para São Paulo. Dia 8 de julho tinha o valor de R$ 36,50, dia 15 vinha para R$ 38,66 a saca de 60 quilos, no dia 26, R$ 40,33, dia 4, última quinta-feira, R$ 42,43 por saca de 60 quilos, e nesse dia 8, R$ 41,50, recua um pouco, mas ainda mantém com patamar de elevação de 13,70% nos últimos 30 dias, valor para a saca de 60 quilos no estado de São Paulo. E a sua participação é sempre bem-vinda aqui no Agricultura BR. E você acompanha agora o quadro Agricultura BR Responde.
E a gente vai responder agora a pergunta de uma telespectadora de Goiás. Ela quer saber a respeito de mercado. Vamos ler na tela qual é a pergunta dela, então. Ela que é a Maria de Mineiros, em Goiás. Ela pergunta o seguinte: qual o preço da saca da soja para o município de Mineiros, lá em Goiás? A Agricultura BR traz em destaque agora os valores médios para o estado. Vamos acompanhar então o que aconteceu com os valores para essa região produtora. É o que nós temos agora, valores para o período analisado de 15 dias. Nós temos no dia 24 de julho, R$ 76,50 por saca de 60 quilos da soja. No dia 29, esses valores eles estavam um pouco abaixo, R$ 1 abaixo, R$ 75,50. Entraram no mês de agosto com uma alta um pouco mais forte, R$ 72,50 na terça-feira da semana passada. Também na quinta-feira vinha com valor baixo, R$ 72,50. Na sexta-feira esboçou a reação, R$ 73,50. Nesse dia 8, Maria, em R$ 73,50 a saca de 60 quilos, queda de 3,92% para os últimos 15 dias. Essa queda para o valor da soja é o que nós estamos acompanhando em todos os estados brasileiros. Ela tem um reflexo direto do dólar norte-americano e também os preços um pouco mais pressionados para a soja, também negociado na Bolsa de Chicago. Bom, e você que também quer saber informações sobre o mercado na sua região ou outro destaque em relação ao clima, por exemplo, faça como a Maria, mande para a gente a sua mensagem pelo WhatsApp. O número está na tela, 67996562266. Maria, muito obrigada pela sua participação. Continue aqui conosco. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações a respeito do mercado da soja. Hoje nós trouxemos durante o programa várias médias de valores em relação a milho também. Você vai acompanhar agora o que acontece com o valor médio da soja na região centro-oeste do país. É o destaque de agora do Agricultura BR. Vamos acompanhar então o que acontecia com a soja nos últimos períodos, os últimos 30 dias. O mapa gira para trazer o centro-oeste, os 3 estados produtores, Juliana, Mato Grosso, Goiás e também o estado de Mato Grosso do Sul. Aqui é uma queda no valor médio do centro-oeste do país. A queda é de 7,58%. O valor recua no centro-oeste, porque o valor médio no dia 8 de julho nos 3 estados eram de R$ 76,83 por saca de 60 quilos. Já nesse dia 8 de agosto, os valores recuavam para R$ 71. Então, a queda superior a 7% para os valores da saca de 60 quilos, algo que nós temos acompanhado, como nós já dissemos, em todo o país, em todos os estados produtores. Pois é, a gente vai dar uma olhadinha agora em como estão os valores nos 3 principais estados da região centro-oeste do país. A gente começa por Mato Grosso do Sul. Veja comigo na sua tela os valores da soja no estado sul-mato-grossense no acumulado destes últimos 30 dias. A queda acontece, o valor da saca da soja sai de R$ 76,00 no dia 8 de julho, passa por R$ 78,00 no dia 19 do mês e cai para R$ 71,50 no dia 22. No dia 2 de agosto, o preço da saca da soja em Mato Grosso do Sul perde ainda mais força, vai para baixo da casa dos 70, fechando no dia R$ 69,00 a saca. Na data de hoje, 8 de agosto, os valores recuperam um pouquinho, subindo para os R$ 71,00 a saca, mas ainda assim acumulando queda de cerca de 6,5% no último mês. E o Mato Grosso do Sul não foi o estado que teve a maior queda. Mato Grosso, por exemplo, teve uma queda de 8% nos últimos 30 dias no valor médio da saca de 60 quilos da soja. É o que a Agricultura BR mostra agora. Observe que no dia 8 de julho o valor era de R$ 75,00. No dia 13 ele se recuperava, vinha para R$ 77,00 a saca de 60 quilos. No dia 22 recuava para R$ 69,50. No dia 2 de julho, na terça-feira passada, R$ 67,00. Nesse dia 8 de agosto, segunda-feira, recupera-se um pouco, recupera R$1 e vem para R$ 69,00 a saca de 60 quilos. Ainda assim, a queda é de 8% no período analisado. Bom, se a queda no Mato Grosso já é forte, de 8%, em Goiás ela foi ainda maior, foi de 8,18%.
É o que a gente vai acompanhar agora. Você de casa, veja conosco os valores da soja no estado goiano. Há um mês atrás, em 8 de julho, a saca da soja era negociada por R$ 79,50. Ela vinha abaixo, fechando no dia 22 a R$ 76,00 a saca. No dia 29 de julho, último dia útil do mês, o valor da saca vinha para R$ 75,00 e agosto começava com nova queda. Segunda-feira da semana passada, no dia 2, o valor médio da saca da soja era de R$ 72,00 e na data de hoje, leve recuperação, levando o preço aos R$ 73,00 a saca, mas ainda assim essa queda muito expressiva, saindo de quase R$ 80,00 há um mês atrás para esse novo patamar de R$ 73,00. E por aqui o Agricultura BR segue falando de soja. Agora, cenário internacional, Juliana. Segunda-feira é um dia de anúncios importantes nos Estados Unidos, principalmente por conta da inspeção norte-americana, que é realmente aqueles produtos que saíram do país, foram embarcados ou que já foram inspecionados para deixar os Estados Unidos. O outro vai acontecer às 17 horas, esse com muito mais influência sobre o mercado, porque ele pode apontar para uma situação de lavoura mais favorável ainda para os norte-americanos, o que pode acarretar uma safra muito cheia. Aliás, a expectativa para sexta-feira, quando o departamento anuncia o relatório de oferta e demanda, é que tenha realmente uma safra maior de soja, superior, inclusive, às pouco mais de 105 milhões de toneladas anunciadas no mês de julho. Vamos ver então como é que vem os negócios em Chicago, porque a demanda continua muito alta, demanda continua elevada e isso mantém os negócios equilibrados. E observe como já desequilibrou bastante, né? Porque a posição de agosto, que hoje já chegou a $10,17 o bushel, aliás, foi o primeiro valor que nós trouxemos na abertura da Agricultura BR, agora perde 10 centes de dólar e vem para $10,07 o bushel, queda de 0,32%. Setembro ainda se mantém em alta, mas já na estabilidade, 0,02% a $9,88, agora totalmente estável, enquanto que as outras posições já começam a apresentar perdas. Essa era a expectativa do dia. Novembro, 0,41%, $9,70 o bushel. Janeiro de 2017, queda de 0,35%, com $9,71 por bushel. É o que nós temos com soja em Chicago. Expectativa dos operadores nos Estados Unidos é que esse relatório mostre uma situação de lavouras melhor para os norte-americanos, porque choveu, inclusive, nesse final de semana, e isso mostraria uma produção ainda maior para os norte-americanos e aí derruba o mercado da soja. Bom, e para fechar essa edição, vamos falar do dólar comercial, ele que impacta diretamente nos negócios com a soja aqui no Brasil, que tem feito a soja cair em todo o país, como a gente viu agora há pouco. Na última sexta-feira, moeda norte-americana fechava R$ 3,16 aqui no país e hoje mais cedo vinha recuperando um pouquinho essa perda. Vamos acompanhar como estão os negócios de agora então, porque o dólar comercial vem subindo, ele segue em movimento de alta. A alta no momento é de 0,31% em relação ao fechamento da semana anterior e agora vem negociado a R$ 3,18. Bom, estas informações você também pode acessar através do portal do SBA. Não se esqueça que esta edição do Agricultura BR estará na íntegra para você que quiser rever o programa. Amanhã temos divulgação da Conab de um novo relatório em relação à temporada atual 2015-2016. Não perca todos os números, você acompanha aqui com a gente. Por hoje é só, obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.